Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a física. Para chegar chegando, como de costume, a gente vai falar agora sobre os problemas que podem aparecer sobre o movimento uniforme. Veja, essa não é uma aula de exercícios, não é para você treinar. Eu estou aqui falando da parte teórica, utilizando os exercícios como base, como guia para as nossas explicações. Nós já vimos que tudo gira em torno do conceito de referencial. Então, tudo começa com a ideia de referencial, porque é a partir da ideia de referencial que a gente constrói o conceito de posição. Posição é onde você está, o lugar onde você se encontra. Esse lugar é representado por um número, normalmente um número trazido pela letra X, pela letra Y, sei lá, se for na posição vertical, pela letra S, etc. Normalmente está medido no sistema internacional aí em metros. Por que eu me interesso pelo conceito de posição? Porque nós temos a ideia de rapidez. Rapidez que também é chamado nos livros aí de velocidade. E você vai ver o nome, velocidade escalar média, beleza? Representado aí pela letra V. A gente viu que a velocidade é trazida como sendo a variação da posição dividido pelo intervalo de tempo correspondente. E a gente viu também que a partir disso a gente chega na expressão em que a posição é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Beleza? Essa transição aqui, ó, a gente fez chamando o ΔS de S menos S0 e a variação do tempo simplesmente de tempo, multiplicando o tempo para cá e passando a velocidade vezes tempo para o outro lado, é imediato chegar nessa expressão. Beleza? Recomendo que você faça com a sua mãozinha para você saber esse processo e saber de onde as fórmulas vieram. Então, na verdade, essa primeira fórmula e a segunda, elas são iguais. Elas representam rigorosamente a mesma situação. Beleza? Vamos resolver um problema? Um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia, desloca-se sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Ali chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Aí ele está pedindo para a gente calcular aqui, para esse automóvel, a variação de espaço. Variação de espaço significa o deslocamento, realmente, beleza? Deslocamento escalar, como a gente está chamando aqui. Tranquilo? E ele quer também saber a distância percorrida, justamente porque quando você tiver essa situação especial de ida e volta, o deslocamento nem sempre vai ser igual à distância percorrida. Beleza? Então, primeiro ponto, calcular a distância que foi percorrida, ou seja, nesse caso é a mesma coisa que o deslocamento, porque está num sentido só, do quilômetro 12 até o quilômetro 90. Isso aqui vai ser a distância da primeira parte do trajeto. E aqui nós temos do quilômetro 90 até o quilômetro 20 a distância na segunda parte. Beleza? Então vamos escrever aqui. Primeira coisa, o deslocamento na ida. O deslocamento é posição final menos posição inicial. A gente combinou isso. Beleza? Posição final 90, posição inicial 12. O que é posição? É onde você está. Onde você está no final do movimento de ida? Eu estou no 90, por isso que a minha posição final é 90. E onde eu estava no início? Onde eu comecei o movimento? Eu comecei no 12. Então, por isso que a minha posição inicial ela é igual a 12. Beleza? Vamos fazer essa continha? 90 menos 12. Se fosse 90 menos 10 dava 80, mas eu estou tirando 12, então resulta em 78. Esse número, ele tem unidade de medida, então escreva a unidade de medida correta ao lado do número. Nesse caso, é uma distância que está medida aí em quilômetros, beleza? Então, o deslocamento da ida é 78 quilômetros. Respondi a letra A, beleza? Vamos fazer na letra B? Na letra B, o deslocamento vai ser do 90 até o 20. Então, vamos lá? O deslocamento, nós combinamos, posição final menos posição inicial. No caminho de volta, a posição final é 20 e a posição inicial é o 90. Afinal, na volta ele começou no 90
e foi até o 20. Fazendo essa continha, 20 menos 90 dá um número negativo, menos 70. Menos 70 quilômetros. O que significa deslocamento negativo? Deslocamento negativo quer dizer andar para trás, beleza? E lembrando que andar para frente, andar para trás depende do referencial. Esse referencial fez esse caminho aí ter um número negativo representando o deslocamento, beleza? Se fosse um referencial diferente, talvez fosse diferente, beleza? Continuando, a letra C pede na ida e na volta juntas. Então, o que é deslocamento? Deslocamento é posição final menos posição inicial, beleza? Isso aqui, cara, é justamente martelando para te mostrar como é que usa a fórmula. Posição final, qual é a posição final no trajeto todo, ida e volta? Ele termina no 20. E onde ele começou? Posição inicial, no trajeto todo de ida e volta juntos, 12. Então, 20 menos 12 dá um número positivo, dá 8. 8 quilômetros. Esse é o deslocamento do trajeto total. Então, isso aqui é de volta e isso aqui é ida e volta. Beleza? Ele pede também para a gente calcular a distância percorrida na ida, na volta e na ida e volta juntos. Beleza? Na ida, a distância percorrida é o próprio 78 quilômetros, né? Porque ele usou aí 78 quilômetros para se deslocar. Então, o deslocamento é igual à distância percorrida, né? Se você olhar lá no medidor de distância do carro, chamado odômetro, se você olhar lá, você vai ver que o carro andou 78 quilômetros nesse caminho de ida. Se você faz na volta, né? Então, chamar DI de ida. Se você faz a mesma coisa na volta, a distância percorrida na volta vai ser os 70 km. Veja que distância percorrida é um número positivo, beleza? Porque o carro conta o tanto que ele rodou. Se ele andar de ré, o quilômetro lá do velocímetro dele não vai andar para trás. Senão você compra o carro, passa a semana inteira andando de frente, aí a segunda semana você passa andando de ré, aí pronto, aí você está com o carro 0 km a vida toda. Isso não existe, beleza? Distância percorrida, número positivo, tranquilo? E aí pensando na distância percorrida no caminho de ida e volta, ele andou 78 para ir e andou mais 70 para voltar. Então na ida e volta, a distância percorrida ida e volta foi o 78 com 70, resultando aí em 148 quilômetros percorridos. Beleza? Isso é o conceito de distância e deslocamento. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exercício. É a partir disso que a gente vai tirar os conceitos de rapidez. Beleza? Vamos conferir? Olha aí. Caminhando por uma avenida da cidade, um rapaz percorreu 6 quarteirões. Essa palavra não se usa muito aqui em Brasília, não se usa o termo quarteirões. A gente até usa o termo quadra muitas vezes, mas quarteirão não é muito o termo que a gente usa. Ele percorreu então 6 quarteirões em 40 minutos. Sabendo que o comprimento de cada quarteirão medido do centro de uma rua ao centro da rua seguinte é de 200 metros, calcule a velocidade escalar média do rapaz em metros por segundo. Beleza? Vamos por partes. Primeira coisa, o que ele quer que eu calcule? Velocidade escalar média. Velocidade escalar média é o mesmo que rapidez. Rapidez vai ser deslocamento dividido pelo tempo. Então, eu preciso saber o deslocamento. O que é deslocamento? Posição final menos posição inicial. Então, eu vou precisar achar a posição final, achar a posição inicial e achar o tempo para poder botar os dados nessa fórmula e fazer o cálculo. Beleza? Então, vamos juntos. Ele percorreu 6 quarteirões. Nem vou desenhar isso, mas ele começou, né, como se fossem várias ruas assim, né? Botar aqui reticências, né, etc. Ele começou o movimento dele aqui, né? Aqui é a posição inicial dele. E ele andou e veio parar aqui na posição final. Ele falou que foram 6 quarteirões, né, no total. Então ele andou 6 vezes 200 metros. Ele andou um total de 1.200 metros. Esse foi o deslocamento do rapaz
andando aí, né, a distância que ele percorreu. Então, andou 6 quarteirões. Então, ó, eu já tenho a informação de deslocamento, porque veja, é como se ele tivesse partido da posição inicial 0 e chegado até a posição final 1.200. Aí 1.200 menos 0 dá um deslocamento aí de 1.200. Tranquilo? Dando continuidade, ele falou que o tempo que passou foi o tempo de 40 minutos. 40 minutos. A gente não deixou isso muito claro, mas em geral a gente calcula as velocidades em metros por segundo e não em metros por minuto, que não é muito intuitivo. Ou usa quilômetro por hora, ou usa metro por segundo, ou um ou outro. Então esse tempo em minutos ele não é muito conveniente. Vale a pena a gente converter 40 minutos em segundos. E como que eu faço isso? Basta perceber que dentro de 1 minuto nós temos 60 segundos. Ou seja, o tempo que ele passou andando foi de 40 vezes 60. 4 vezes 6 diz que dá 24, tem uma bolinha, 2 bolinhas, 2.400 segundos. Esse foi o tempo de ida e volta, beleza? Eu consigo pegar esse valor e substituir imediatamente na fórmula de velocidade escalar média. Deslocamento 1.200 e o tempo 2.400. Fazendo a continha, simplificando a fração, o número de baixo é o dobro do de cima, isso aqui dá 1/2, que é o mesmo que 0,5. A unidade é a unidade de quem está no andar de cima sobre a unidade de quem está no andar de baixo. Esse 1.200 são metros, esse 2.400 são segundos. Então eu tenho 0,5 metro por segundo. Beleza? Então, qual foi a velocidade escalar média? 0,5 metro por segundo. Beleza? Tranquilo com isso? Aplicação direta do conceito de deslocamento, posição, intervalo de tempo. Vamos fazer mais? Aqui a gente tem um exemplo de aplicação prática parecido com os problemas que aparecem aí futuramente nos vestibulares. Aqui o problema diz o seguinte: uma das teorias para explicar o aparecimento do ser humano no continente americano propõe que ele, vindo da Ásia, entrou na América pelo Estreito de Bering, foi migrando para o sul até atingir a Patagônia, como indicado no mapa a seguir. Beleza? Datações arqueológicas sugerem que foram necessários cerca de 10.000 anos para que essa migração se realizasse. Então veja, a galera não estava viajando, entendeu? Foram gerações e gerações e gerações e gerações de seres humanos que fizeram aí essa suposta migração. O comprimento AB mostra, ao lado do mapa, o que seria o correspondente aí a 5.000 quilômetros. Então veja isso aí, cara, isso é um vestibular. O cara botou esse AB aí de 5.000 quilômetros e falou: meu brother, se vira para conseguir saber qual foi a velocidade média de ocupação. Né? E como é que você vai fazer isso? Você vai ter que pegar, talvez, aí uma régua e tudo mais. Estamos exercitando, né? Estamos exercitando. Exercício permite fazer essas coisas. Beleza? Então, ó, vamos supor que eu tenho um pedacinho aqui, ó, de papel desse tamanho aqui, ó. Aí eu boto ele aqui para ir vendo, ó. Ó, esse aqui é um pedacinho. Aqui mais outro. Aqui um terceiro. Aqui mais um. Dá de 4 a 5, hein, mais ou menos? Dá mais ou menos 5 pedacinhos desse aqui, ó. O caminho que a galerinha fez aí, ó. Ó, aqui é o primeiro, né? Esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, esse aqui é o quarto, em torno de 5, viu? Em torno de 5. Então, olhando para isso daí, ó, dá para ver que levou aproximadamente aí, ó, a distância total percorrida 5 vezes esse pedacinho de AB. Né? Ou seja, a gente imagina que o deslocamento nesse caso foi 5 vezes o tamanho de AB. 5 vezes 5.000 quilômetros. 5 vezes 5.000 quilômetros resulta em torno de 25.000 quilômetros percorridos pelos seres humanos no processo aí de ocupação da América, segundo essa teoria de que eles vieram pelo Estreito de Bering. Beleza? Então, pensando nisso, esse processo levou em torno de 10.000 anos para acontecer. Então, se ele levou em torno de 10.000 anos para acontecer, eu tenho aí o tempo, né, necessário para poder fazer esse processo.
E o problema deixa bem claro aí que é para você fazer uma estimativa, né? Ele bota até em negrito, né? Estimar a velocidade, ou seja, o número que ele vai achar é um número mais ou menos aí das alternativas, beleza? Isso não é muito comum nas provas escolares, né? Nem nos exercícios de livro. Normalmente os exercícios de livro têm aí uma resposta bem definida. Os problemas de prova têm que ter a resposta definida, não é verdade? Então, isso aqui é um exemplo que estamos usando aí para construir conhecimento. Sabemos que velocidade é o mesmo que deslocamento dividido pelo tempo. Então, olha aí o que nós temos. A velocidade, né, vai ser o deslocamento total. A gente chutou aí que dava em torno de 25 mil quilômetros, né? A gente olhou aí e achou que era 25 mil quilômetros. O tempo que passou foi o tempo aí de 10 mil anos para fazer essa ocupação toda. Então, simplificando as duas coisas, a gente faz aí uma divisão, né, que vai dar em torno aí de 2,5 aí quilômetros por ano. A gente viu que quando a gente fez aqui essa medida, ela ficou meio porquinha mesmo, né? Porque esse tamanho aqui, ó, ele é isso aqui, né? Eu chutei que esse tamanho era igual a esse, né? E chutei que cabia aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu chutei que cabia 5, mas dá para ver que sobra um pouquinho aqui, né? Então deve ser de fato um pouquinho menos que isso, né? Olhando as alternativas que ele botou aí, ó, a alternativa que melhor contempla essa nossa situação é em torno aí de 2 km por ano, né? Então é a proposta que eles fizeram aí, né, fazendo a divisão em torno aí de 2 km por ano, beleza? E aí a gente marcaria a letra D para designar a resposta desse problema, beleza? Mas essa não é a única maneira de se usar esse conceito aí de rapidez. Nós podemos usá-lo na forma de função. Vamos ver como isso funciona? Olha aí, ó, aplicação direta da situação de função horária. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais A e B em movimento uniforme com velocidades escalares e módulos respectivamente iguais a 11 metros por segundo e 4 metros por segundo. Então, esse móvel aqui de trás, essa bolinha, tem a velocidade de 11 metros por segundo e essa outra bolinha aqui tem 4 metros por segundo. Ele está pedindo para a gente a função horária dos espaços. Função horária dos espaços nada mais é do que você pegar a fórmula S igual a S0 mais VT, que nós já vimos que é igualzinha à fórmula da velocidade. Beleza? Como é que a gente faz isso para cada um deles? Vamos fazer primeiro para o móvel A. A posição inicial do móvel A, segundo a figura, é aí no número 20. Então, a posição inicial é 20. Qual é a unidade de medida disso aqui? Metros. De onde eu tirei isso? Número 20. E aqui o eixo medido em metros. Beleza? Somado com a velocidade. O número aumenta para a direita, a velocidade é para a direita. Então, a velocidade é positiva, porque ela também aponta para a direita. Então, vai ser a velocidade igual a 11 vezes o tempo. De onde eu tirei esse 11? 11 metros por segundo, que é a velocidade. Beleza? Também temos aqui, ó, a função horária da posição para o móvel B. Então, o móvel B tem a posição inicial igual a 90, a velocidade igual a 4 e o tempo t é um parâmetro da fórmula, beleza? Então, a gente tem isso aqui. De onde eu tirei esse 90? A posição inicial, 90 metros. De onde eu tirei esse número 4? A velocidade, 4 metros por segundo, beleza? Cara, isso aqui é a função horária da posição. Isso aqui é a função horária da posição. É uma função que vai me dizer qual é a posição em função dos horários, ou seja, em função do tempo. Então, eu vou precisar colocar os tempos aqui em segundos para garantir que a minha velocidade em metros por segundo me retorne distâncias percorridas, posições em metros. Beleza? Então, essa é a resposta da letra A, a função horária da posição para os móveis A e B. Aqui cabe comentar que nem sempre os problemas vão te pedir a função quando ela for necessária.
Muitas vezes o problema vai simplesmente fazer uma pergunta e você, por sua livre e espontânea iniciativa, vai ter que fazer o cálculo dos parâmetros para colocar aí na função. Beleza? Na letra B, ele já pede uma coisa um pouco mais concreta. Olha o que ele está perguntando na letra B. Ele quer saber o instante em que A e B se encontram. O que é A e B se encontrarem? Dois objetos se encontram quando a posição de um é igual à posição do outro. Então, problemas de encontro, o móvel está perseguindo o outro, a bolinha foi arremessada e o outro carinha tentou sair correndo, né? Houve um disparo da flecha e aí o alvo tentou sair correndo, ou então tem dois automóveis numa pista, às vezes no mesmo sentido, sentidos opostos. Todos esses problemas de perseguição são problemas em que você vai calcular mais facilmente usando a função horária da posição. Beleza? Então, eu quero saber quando é que a posição de A é igual à posição de B. Ora, eu pego a função horária de A, que é 20 mais 11t, e falo que ela deve ser igual à função horária do B, 90 mais 4t. Vocabulário bem pouco rigoroso aqui, me perdoe o pessoal mais rigoroso, beleza? Bem pouco rigoroso. O que eu estou fazendo é igualando a posição de A na posição de B. Como a posição de A depende do tempo, eu estou colocando aqui o pedaço da fórmula que depende do tempo, para eu poder resolver essa igualdade. Beleza? Para fazer isso, eu vou pegar tudo que é t botar de um lado, tudo que é número botar do outro. Então, vou pegar esse 4t e passar subtraindo para cá. Então, vai ficar 20 mais 11t. Vamos passar o 4t subtraindo para lá. Isso aqui vai dar 90. Eu vou pegar esse 20 e passar subtraindo por outro lado, né? Então fica 11t menos 4t igual a 90 menos 20. 11 menos 4, conta até no dedo, né? 10, 9, 8, 7. 11t menos 4t me resulta 7t. 90 menos 20, dizem que dá 70. Para terminar, eu passo o 7 dividindo. Então, o tempo é 70 dividido por 7, ou seja, o tempo que eu estou procurando é 10. Eu já não lembro mais qual é a unidade de medida disso aqui que eu estou fazendo. A unidade de medida de tempo vai ser a unidade que aparece dependendo das unidades que eu botei lá em cima. Então veja, para que o tempo apareça em segundo, eu preciso garantir que eu tenho metro por segundo aqui e metro aqui. Se tiver quilômetro, tiver minuto, hora, sai tudo embolado e você tem que uniformizar antes de começar a fazer os cálculos, beleza? Mas aqui já estava tudo uniformizado, então o tempo vai ser em segundos. O tempo vai ser 10 segundos. Com isso, eu respondo aí a letra B. Um instante em que A e B se encontram. A palavra instante denota, ou seja, significa que eu estou falando de um tempo. O tempo em que ocorre o encontro. Beleza? Na letra C, em seguida, ele fala os espaços de A e B no instante do encontro. Como é que eu faço para achar o instante de A em qualquer tempo? Eu pego o tempo e ponho na fórmula da posição. É para isso que serve essa fórmula, para você botar o tempo e descobrir qual é a posição. Então, a posição de A no instante 10 vai ser 20 mais 11 vezes 10. Por quê? Porque no instante 10 o tempo é 10. 20 mais 11 vezes 10 significa 20 mais 110. Porque 11 vezes 10, né? 11, 1, 0, 110. Né? 110 mais 20 resulta em 130 metros. Ou seja, quando ocorreu o encontro, o móvel A estava na posição 130 metros. Vamos ver o B? A posição de B vai ser 90 mais 4 vezes 10. Por que 4 vezes 10? Porque no instante 10 o tempo é 10. 4 vezes 10, 40. 40 mais 90 me dá 130. Eu já sabia. 90 mais 40 deu 130 porque o B estava na hora do encontro na posição 130. O que é óbvio, porque se eles se encontraram, significa que eles estavam na mesma posição.
Então isso aqui traz um ótimo meio de você verificar se você acertou o problema. Afinal de contas, os dois têm que estar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Beleza? Então os espaços A e B no instante do encontro. Então os espaços 130 metros. Beleza? E aí está resolvido. Problema, letra A, letra B, letra C. Eu vou embora. Beleza? Falou, obrigado, né? Até mais. Tchau. Não, vou não. Claro que não. Porque você pode estar se perguntando, será que tem outro caminho para fazer isso? Né? Os problemas de cinemática muitas vezes têm várias soluções. E você, meu cabelo é bagunçado, e várias vezes, mas está hidratado. Ó. Várias vezes você vai olhar para o problema e você vai ver que tem várias formas de chegar na resposta. Beleza? Nem sempre as formas mais rápidas são fáceis de identificar. Elas às vezes parecem muito sedutoras, porque elas parecem extremamente simples e na simplicidade a gente fala assim, nossa, muito melhor do que fazer aquele monte de contas. Né? E alguns problemas de fato vão ter a possibilidade de ser resolvidos com cálculos muito simples, mas nem sempre você vai enxergar esses cálculos. Então, se você for capaz de enxergar, você pode buscar alternativas para solucionar o seu problema. Beleza? Que possibilidades a gente tem aqui? Né? Vou pegar aqui essa situação. Ó, você vê. Aqui, ó, o móvel da frente começou aqui no 90. O outro começou no 20. A velocidade do de trás é 11 metros por segundo. A velocidade do da frente é 4 metros por segundo. O que significa isso? Significa que... Deixa eu botar o quadradinho aqui para ficar aparecendo. Significa que a cada segundo o da frente anda 4 metros. Aí o de trás anda 11. O da frente anda só 4. O de trás anda 11. O da frente anda 4. O de trás anda 11. O da frente anda 4. O de trás anda 11. Tá vendo que o da frente está andando menos que o de trás? O de trás está andando a cada segundo 7 metros a mais. Isso significa que a relação entre as duas velocidades, também chamada de velocidade relativa, é de 7 metros por segundo. Significa que eles se aproximam a cada segundo de 7 metros. Mas veja, a distância entre eles é do 20 ao 90, a distância entre eles é de 70 metros. Se eles estão se aproximando 7 metros a cada segundo e eles precisam, para se encontrar, de 70 metros para poder reduzir a distância e ficar com a mesma posição. Então, se eles estão se aproximando 7 metros a cada segundo e precisam se aproximar de 70 metros, eu já sei que é 10 segundos o tempo que a gente precisa para eles se encontrarem. Então, o instante do encontro, 10 segundos. Beleza? No hands, no feet. Né? Mãozinha para cima, a gente consegue chegar lá. Beleza? Então, muito mais fácil? Não sei. Não sei se você conseguiu visualizar. Não sei se você conseguiu enxergar isso no tempo, né, suficiente aí de solucionar o problema. Beleza? Então, os espaços A e B no instante do encontro. Como é que eu sei os espaços A e B no momento do encontro? Como é que eu vou saber? Ora, se o corpo A começou no 20 e ele está andando 11 metros por segundo, daqui 10 segundos ele vai ter andado 110 metros para frente. 11 vezes 10. 110 mais 20, ele está no 130. Então, ele vai ter, né, um encontro lá no 130 metros. Mesma coisa para o B. Se o B está andando 4 metros por segundo, ele começou no 90, ele está no 90. Ele vai andar 4 vezes 10. Ele vai andar 40. 90 mais 40, 130 metros. O encontro ocorre na posição 130. Beleza? Qual é mais fácil? Mais difícil? Não sei, depende do problema, depende do texto, depende do tanto que você está seguro com essa solução. Beleza? É isso. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Fui.